David Boio. Sim, acho que penso eu, seria mais ou menos o que eventualmente o Leandro também vai abordar. É que se Gosto. não entender do Dr. Lindo assim de forma muito direta, se realmente acha que há um impedimento constitucional, não é? Do atual presidente constar na lista do Estou MPLA como extremamente a ouvir com vice. todos. Não, nós conseguimos ouvir muito bem, Leandro. Sim, como Nós vice-presidente. conseguimos ouvir bem. Partir do princípio de que, julgo eu, em princípio, o atual vice-presidente não está legalmente impedida de vir a ser candidata a presidente da República, como acontece nos outros países mais ou menos presidencialistas, não é? O atual presidente norte-americano acho que foi vice-presidente do Obama, acho eu, não é? Foi. A partir do princípio que a vice-presidente atual não está impedida de vir a ser candidata a presidente por via do MPLA, como é que o Dr. Lindo considera que o atual presidente está, não politicamente, mas de facto constitucionalmente impedido de constar na lista como número 2? Muito obrigado, Boy. Obrigado pela questão que me coloca, muito interessante. Deixa-me só que eu vou recuar para trazer aqui a análise, a formulação do Acordo 111 de 2010, aquele acordo que avaliou a fiscalização preventiva de algumas normas do então projeto de Constituição, que hoje é a Constituição de 2010. Um dos fundamentos que traz aquele acordo é exatamente o seguinte: o doutor Leandro referiu-se a este argumento. Eles consideraram válida a eleição de candidato a vice-presidente da República por facto dele vir a ser exatamente a presidente da República, circunstâncias de impedimento definitivo do presidente em funções. Por isso, o vice-presidente tinha que ser eleito e não nomeado, como estava na proposta inicial. Ora, eles diziam claramente que a nomeação, a eleição, impunha-se porque nas circunstâncias de impedimento, o vice-presidente exerce a função de presidente, que é um órgão de soberania. Sendo assim, tinha de passar por eleição o candidato a vice-presidente e não por nomeação do presidente da República. Ok. O presidente em funções que terminar 2 mandatos e se quiser concorrer a uma eleição de vice-presidente da República, ocorrendo o impedimento do presidente da República, ele vai exercer as funções de presidente que já exerceu em 2 mandatos que a Constituição já não lhe permite. Ou seja, aplicando o inverso àquela decisão do Tribunal Constitucional, chegamos à conclusão exatamente que o presidente atual não tem hipótese de concorrer às funções de vice-presidente da República, até por questões de impedimento dos princípios constitucionais, que já me referi, o princípio democrático. Isso significaria uma violação a esse princípio que limita o mandato do presidente da República. É, obviamente, um indivíduo perpetuar nas suas funções quando não devia o fazer. Então, há aqui claro impedimento que o presidente da República atual, ou os outros presidentes da República, em circunstâncias completamente diferentes, né? Estamos a falar aqui de questões hipotéticas apenas, é que, terminado o seu mandato, 2 mandatos, ele não pode vir a ser vice-presidente, candidato a vice-presidente. Por quê? Porque é putativo substituto do presidente em funções. Sendo assim, se ele eventualmente vier a substituir o presidente, ele vai substituir o presidente das funções que já exerceu em 2 mandatos. Então não pode ter. Ou seja, esta é a leitura clara da Constituição. O que é que isso daria depois? Daria que o nosso sistema de limitação de mandatos estaria completamente violado, porque um indivíduo, nas circunstâncias de presidente dos mandatos, podia ir para vice-presidente e assim sucessivamente. Não teríamos uma democracia com limitação de mandatos, mas teria exatamente uma espécie de monarquia. E compreendam que uma ginástica dessa dentro do atual contexto redundaria exatamente em um exercício de quem esteve lá e exerceu de maneira que exerceu, e eventualmente traria outras situações que
se configuraria uma autêntica ditadura. Esta é a interpretação que eu até trago a partir do artigo 103 e do 132, no seu número 4 da Constituição. Porque o número 4 da Constituição, número 4, artigo 132 da Constituição, manda aplicar, com devidas adaptações, as situações que são do Presidente da República, por exemplo, a limitação de mandato para Vice-Presidente da República. O Vice-Presidente da República, no nosso caso, tem limitação de mandatos. 131, doutor. Perdão? Por juro, artigo 131. 131, perdão, 131, no número 4. O número 4 é claro a dizer que se aplica com as devidas adaptações os artigos 111, 113, 114 e outros, ok? E o artigo 113 é o de limite de mandatos. Limite de mandatos do Presidente da República. Quer dizer que o Vice-Presidente da República, em Angola, tem limitação de mandatos, só tem 2 mandatos. Quer dizer que aqui, ocorrendo uma situação de um vice-presidente que cumprir 2 mandatos e quiser ser exatamente o candidato à presidência da República, ele terá nessa situação de, eventualmente, não poder concorrer porque já é vice-presidente durante 2 mandatos. Eu compreendo que é possível nos Estados Unidos porque não há limitação de mandato para vice-presidente. No Brasil, não há limitação de mandato para vice-presidente. O vice-presidente pode hoje a ser vice-presidente durante 2, 3, 4 mandatos e vir a ser presidente da República depois. Mas o doutor Lindo está a dizer que há uma formulação na Constituição. Eu entendo. Queria o legislador constituinte aqui é criar um mecanismo segundo o qual o vice-presidente e o presidente terão 2 mandatos consecutivos, no final desses mandatos, não poder concorrer nem vice-presidente para presidente, nem um presidente para vice-presidente. Mas o doutor está a dizer que há na Constituição uma formulação que impede o atual vice-presidente a candidatar-se a presidente? Eu tenho essa opinião. Não. Não, Boio. A formulação, não é? Não, a questão do Boio é saber se o atual vice-presidente, é isso que coloca, o atual vice-presidente pode ser presidente? Se puder concorrer a presidente, não pode. A vice-presidente está a fazer o primeiro mandato, é o único mandato. Não, o mandato. Se ela se fizer 2 mandatos. Sim, mas estamos a dizer que aí sim. Agora sim, nessa perspectiva de apenas um mandato, pode. Nestes termos, sim. Agora pode. Bom, companheiros, vamos estender um pouquinho o debate aqui também ao Mulaza. Queria emitir a sua opinião sobre esta matéria. Mulaza, queríamos ouvir. Sim, eu talvez começasse com uma provocação, talvez ao Boio, porque o Dr. Lindo Tito usou o termo claro várias vezes e nós, na semana passada, perdemos algum tempo para percebermos o significado do que é claro, não é? E parece que estamos aqui a aumentar, a engrossar, digamos assim, o exército de ingênuos, não é? na interpretação da vida. Posto isto... mas atenção que o Dr. Leandro diz que não é possível, não é, Mulaza? Posto isto, eu queria dizer o seguinte, é verdade que nós temos, relativamente a esta matéria, leituras muito divergentes, mesmo na classe dos homens do direito, e como ficou provado, por exemplo, agora, o Dr. Leandro faz uma interpretação, o Dr. Lindo faz outra, e nós vamos lendo, vamos fazendo consultas, sabemos de vários outros juristas, alguns dos quais até que participaram, que fizeram parte da comissão técnica da elaboração da Constituição, que têm uma opinião semelhante, para não dizer igual, àquela que é do Dr. Lindo, com a qual eu definitivamente concordo. E só para acrescentar aqui, eu não sei se está aí o Dr. Leandro, porque era importante que também em jeito de esclarecimento... Eu acho que o Dr. Leandro está a enfrentar um problema com a internet. Com a internet, porque sim, eu gostava de ouvir o comentário dele a propósito dessa questão. Eu estou a acompanhar, estou aqui. A fotografia. Então estamos a ouvir. Chamou-se aqui à colação a questão do artigo 132, que diz que o vice-presidente, no decurso do mandato do presidente, o vice-presidente pode assumir o posto sem que, para o efeito, isto conte como mandato.
Ora, aparentemente este artigo não entra em conflito com o número 2 do 113, uma vez que o número 2 do 113 diz que cada cidadão pode cumprir até 2 mandatos. Ora, se nós tivermos um vice-presidente que se torna presidente em circunstâncias que não contem como mandato, o que nós estamos a querer dizer é que numa circunstância como esta, o presidente João Lourenço poderia ser, vamos lá dizer, porque é o atual, um hipotético vice-presidente. Depois poderia acontecer uma eventual saída, um eventual impedimento do presidente em exercício, e aí o vice assumiria sem que, por efeito, aquele período contasse com o mandato. Até aqui estamos claros. Só que o ponto número 4 do 132, e é aqui que eu queria concentrar a questão e chamar o comentário do Dr. Leandro, e em função também de várias leituras e de várias interpretações que se vão fazendo, diz nomeadamente o seguinte: em caso de impedimento definitivo do Presidente da República eleito, antes da tomada de posse, este é substituído pelo Vice-Presidente eleito, contando para todos os efeitos legais com o mandato presidencial. Ora, salvo algum equívoco da minha parte, esta norma torna qualquer cidadão que tenha cumprido 2 mandatos a partida inelegível para vice-presidente. Porque, efetivamente, e eu penso que foi precisamente com esse espírito que o legislador colocou a norma nesses termos, se ocorrer, porque se parte do princípio que existem fatalidades associadas à condição humana. Ora, se adivinharmos um cenário em que as eleições aconteçam e antes da tomada de posse o Presidente da República o Presidente eleito tem um impedimento qualquer, o número 2 assume, é eleito Presidente, ou é impulsado Presidente, com plenas funções e conta com mandato. Ora, como é que, numa circunstância como esta, quem já tenha cumprido 2 mandatos pode ser Vice-Presidente se é colocado numa situação putativa de Presidente da República com um mandato efetivo? Porque aqui a questão, que me parece, não se coloca só no plano do número 1. A questão do número 4 parece-me também importante. E por alguma razão, e faço recurso com toda a ingenuidade, como diz o Boio, e faço recurso outra vez ao termo claro, fico com a impressão de que esta norma é clara. O vice-presidente é um putativo presidente da República com plenas funções e com pleno mandato, nesta circunstância específica que a norma estabelece. Então, como é que um indivíduo que tenha cumprido 2 mandatos, um cidadão que tenha cumprido 2 mandatos, pode ser colocado numa situação em que potencialmente pode cumprir um 3º mandato com plenas funções? Ora, eu gostava que o Dr. Leandro comentasse essa questão e, se me permite, para terminar, eu vou fazer aqui um exercício de extrapolação relativamente àquilo que o debate que nós temos feito sobre o que se passa, supostamente se passa no MPLA. Nos últimos tempos tem-se discutido a questão de uma possível alteração dos estatutos no MPLA. Dos estatutos, nomeadamente a norma 120, que diz que o presidente do partido é automaticamente o candidato a presidente da República. Supostamente haverá uma intenção de se alterar essa norma para que, eventualmente, o presidente João Lourenço possa ser eleito presidente do partido sem que necessariamente seja o candidato, portanto, a presidente da República. Ora, eu faço aqui essa comparação destas 2 situações que me parecem perfeitamente comparáveis, porque a natureza da limitação parece-me a mesma. Por que se pretende alterar os estatutos? Porque se o presidente João Lourenço quiser manter-se apenas no partido como presidente, é preciso que se viabilize a possibilidade de um não presidente do partido ser candidato a presidente da República. Essa é a interpretação que se tem feito. Daí, supostamente, a necessidade de alteração dos estatutos. Esta natureza limitativa parece-me ser a mesma que o número 4 do ponto, ou o ponto 4 do número 132, penso que pretende introduzir aqui na questão. Mas eu colocado o comentário, eu gostaria de ouvir o Dr. Leandro um comentário específico relativamente a essa questão do ponto 4. Bom, doutor Leandro, eu vou também aduzir só um comentário, eventualmente para depois também sobre o qual se debruçar. Eu acho que uma coisa é discutirmos a prática constitucional
que é aquilo que tem sido característica do constitucionalismo africano. Uma outra coisa é o texto constitucional. E, do meu ponto de vista, o texto constitucional tem que ser analisado de forma sistemática. Se o Tribunal Constitucional utilizou o argumento de que a eleição do vice-presidente era um dos pressupostos porque estava contido nos limites materiais de que os órgãos de soberania deviam ser todos eleitos, olhando para os limites materiais, encontramos a forma de governo republicano. E este é um princípio que caracteriza-se pela limitação de poderes e limitação de mandatos dos órgãos que geram o país. E então, quando fazemos essa análise sistemática, temos de convocar estes princípios, do meu ponto de vista. Mesmo que a norma não esteja clara, do meu ponto de vista está clara, mesmo que a norma não esteja clara em relação à questão da limitação de mandatos por parte de qualquer cidadão que tenha exercido já 2 mandatos como presidente, vamos convocar então o princípio republicano, da limitação de mandatos e da limitação de poderes. Este princípio pode, de facto, ser utilizado para dizer não, há aqui uma ficção legal que pode depois violar este mesmo princípio. Ou seja, se a norma que estabelece que o vice-presidente, depois de ter cumprido 2 mandatos como presidente, pode assumir a função de presidente e não contar como como mandato, estamos aqui na presença de uma ficção legal. É verdade que há juristas que questionam a questão de saber se há na Constituição normas inconstitucionais. Eu sou daqueles que defende que a Constituição não pode ter normas inconstitucionais. É verdade que temos aí os alemães, por exemplo, o Otto Baloff diz que não pode haver na Constituição normas inconstitucionais. Não é esse o debate que para mim é importante. O que é importante é sabermos se os princípios resolvem ou não o nosso problema. Uma coisa é a prática constitucional, que às vezes, ou grande parte, fica desfasado do texto constitucional. Outra coisa é o texto constitucional. O que nós tivemos e o que o nosso constitucionalismo tem estado a nos dizer é que os presidentes não respeitam a Constituição, não é? Não respeitam a Constituição. E é o fundamento. Nós tivemos em Angola um presidente da República que, apesar da Constituição prever a nomeação do primeiro-ministro, ficamos de 99 até 2002 sem um primeiro-ministro, que era um órgão constitucional. Portanto, a questão é a prática constitucional. A prática constitucional não pode dizer que é o texto constitucional. Estou de acordo com quem entende que é possível que esta norma seja subvertida, sim, mas dizer que a norma não é suficientemente clara para interpretarmos a limitação de mandatos de um cidadão que já tem exercido 2 mandatos de presidente, parece-me estarmos a ignorar os princípios da interpretação que se aprende em direito. Portanto, esta é a minha opinião. Doutor Leandro. Doutor Leandro, não sei se... Temos doutor Leandro. O doutor Leandro tem um compromisso. Gostaria de ouvir primeiro a vossa reação. Estou por aqui. Sim, doutor Leandro, consegue... por favor. Estou por aqui. Às vezes tenho alguns cortes, mas não faço penso na pergunta, fiz apenas um comentário, mas o doutor Lindo deixou uma questão para si. Sim, acho que o doutor Mulaza deixou também muitas. Foi o Mulaza que deixou a questão. Exatamente. Eu gostava de começar aqui pela parte final da intervenção do Dr. Mulaza, quando cita esta movimentação política a nível do partido no poder para a alteração dos estatutos e viabilizar uma hipótese de... Não sei se é de propósito. Sim, mas é por causa da... Tive que movimentar o telefone para carregar, está a ficar sem carga. É por isso. Mas ouve-se perfeitamente, não é? Perfeitamente. Sim, doutor Leandro, conseguimos ouvir. Sim, pronto. Isto não estava eu a dizer que esta movimentação que está a ocorrer a nível político partidário para indicar um possível candidato que não seja o líder do partido, pronto, ao contrário daquelas que são as conclusões do Dr. Mulaza, uma movimentação desta natureza podia exatamente ser o passo inicial para aquilo que é a estratégia que eu estava há pouco a considerar como possível. Pronto, a ideia de
o candidato poder ser, eventualmente, se fosse essa a estratégia do partido no poder, o candidato poder ser a senhora, por exemplo, ou outra pessoa qualquer que está atualmente como vice, mas o presidente João Lourenço, por exemplo, continuar como presidente do partido, não obstante esteja na posição de vice-presidente da República, por exemplo. Portanto, na verdade, esta movimentação político-partidária seria para criar essa possibilidade constitucional de haver essa modificação. Por isso, portanto, esse argumento, ao contrário do que sugeriu o Dr. Mulaza, não afasta tudo quanto foi dito, pelo contrário, até reforça esta visão. A segunda dimensão da abordagem que colocava tinha a ver com o número 4 do artigo 132. Na verdade, e também colocou essa questão o doutor Lindo Bernardo Tito, que tinha a ver com Não, essa questão foi do Dr. Mulaza, para colocar o problema relativo à disposição de impedimento definitivo do Presidente da República antes da tomada de posse. Pronto, essa solução não se confunde com a que está prevista no número 1. É o caso de o candidato ter concorrido, ter sido eleito, mas naquele ato que o artigo 114 prevê e publicação definitiva dos resultados e tomada de posse, que são 15 dias, alguma circunstância qualquer, ou a pessoa desiste, renuncia, a pessoa morre, pronto, alguma circunstância desta natureza ocorre e ele não pode tomar posse, ou não comparece para a tomada de posse, por exemplo. Nessa circunstância, o que a Constituição prevê neste número é de que, pronto, se outra pessoa for tomar posse como Presidente da República, então vai contar como mandato. Mas é interessante fazer essas contas, porque a Constituição fala em 15 dias, no 114, número 2. Mas imagine que isto ocorra no 17º dia, pronto, 48 horas depois. Portanto, o Presidente da República tomou posse no 15º dia, mas 48 horas depois a pessoa morre, ou pronto, a morte não me parece seja provavelmente o cenário, mas se isso for um desenho, uma estratégia, suponhamos que a pessoa desiste, portanto, abandona as funções ou simplesmente renuncia às funções. Nas 48 horas depois, portanto, uma diferença de 48 horas pode determinar que e é disso que eu chamava a atenção há pouco tempo. A norma que podia permitir uma válvula de escape não é o número 4, é o número 1. Portanto, que na parte final que foi aditada, dizendo que ela não vale para nenhum efeito como mandato, mesmo que seja logo no início do mandato, 24 horas depois, ou até mais absurdo, o Presidente da República toma posse de manhã e à noite renuncia, no mesmo dia. Portanto, quando o vice tomar posse, no mesmo dia... Doutor Leandro, perdoe-me a interrupção. Sim, mas perdoe-me a interrupção só para aclarar um pouco mais a forma como eu coloquei o problema. Eu coloquei o problema numa circunstância diferente daquela que está a colocar agora. A hipótese que está a colocar é aquela que está configurada no número 1. Eu estou mesmo a colocar a hipótese configurada no número 4. Uma circunstância em que ocorra uma fatalidade, conforme o número 4 estabelece, antes da tomada de posse. Eu não estou a colocar a questão do número 1. É exatamente aquilo que está previsto no número 4. Se as circunstâncias que estão previstas no número 4 ocorrerem, o vice-presidente eleito torna-se investido como Presidente da República. Portanto, eu estou a colocar o cenário do número 4. O doutor está a colocar o cenário do número 1. Eu estou no número 4. Se efetivamente essas condições se materializarem, essas circunstâncias se materializarem, o número 2, o vice-presidente eleito, toma posse ou é investido como Presidente da República. E se ele já tiver cumprido 2 mandatos e for investido como Presidente da República, cumpriria 3. Ora, isso não entraria em conflito com o número 2 do 113? Eu gostava mesmo que se focasse na questão do... Sim, eu percebi agora a questão. Eu estou a colocar a questão. Percebi agora a questão. Já agora, por favor, não me trate por doutor, por favor, se não se importa. Não percebi, diga.
Eu disse, agora não me trate por doutor, por favor, que se não se importa. Às vezes são os nossos hábitos. Mas pronto, Sim, sim. eu peço também, eu deixei passar isso, mas peço também que as pessoas estejam à vontade comigo, por Leandro apenas. Mas pronto, estava eu a dizer que esta é uma hipótese que o texto constitucional tem, e claramente nós estamos a falar desde o início que isso seria o número 1 do 132 seria uma válvula de escape. Aquilo que dispõe o texto constitucional neste número 432 é, na verdade, aquilo que seria a situação ótima, e diríamos é uma situação em que o Presidente da República não tomou sequer um único dia, não tomou posição, e não tomou um único dia em funções, e por essa razão, quando o substituto fosse tomar posse na posição do Presidente da República, portanto, a Constituição valida como sendo um mandato presidencial. Agora, devo dizer essa questão. A pergunta só tem sentido nos termos em que nos está a colocar se estiver a pôr a possibilidade de o atual Presidente da República, que já fez 2 mandatos, concorre como vice, e esse problema ocorre, portanto, logo a seguir, antes da tomada de posse, e por isso, portanto, teria o problema da contagem. E aí eu concordaria consigo que, nesta condição, o Presidente da República não podia fazer um terceiro mandato, porque a Constituição considera como mandato autônomo. Portanto, nesta questão. Mas não estamos desde o início a falar, mas estamos desde o início. Diga. Doutor Leandro, eu pergunto, qual é o remédio que a Constituição apresentaria para essa situação? A posse do Presidente da República, a posse é concedida, é conferida, é realizada pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal tinha que levantar este impedimento imediato de o Presidente da República poder continuar o mandato, de poder tomar posse como Presidente da República por causa dessa limitação numérica dos mandatos, nessa circunstância. Mas aqui estou a dizer, pronto, isto são estas hipóteses remotas, académicas, porque aquela que estamos a discutir desde o início, estamos a falar na dimensão da estratégia político-eleitoral partidária sobre este assunto, e dentro daquele que podia ser um cenário possível, pronto, que me parece, muito honestamente, muito mais realista do que esta possibilidade de esse problema ocorrer antes o Presidente tomar posse, antes do Presidente tomar posse, não sei, pronto, deixa-me só aqui, vou fechar já. Eu também queria pronunciar-me sobre algo que também terá dito o Dr. Lindo. Então estava a dizer, eu penso do ponto de vista de estratégia política. Doutor? Doutor, é só rapidinho, em relação à questão do Mulado. Já lhe passo a palavra, doutor. Eu só queria aqui fechar. Não sei se me estão a ouvir. Pode continuar. Não, pode continuar. Estamos a ouvir. Pode continuar. Pode continuar. Ok, pronto. Estava a dizer que, do ponto de vista da estratégia, eu tenho uma visão diferente, e aí acho que também já o Boio terá feito referência ao que também estamos aqui a discutir quando houve quebra do sinal sobre isso, porque a única dimensão em que eu concordo com o Dr. Lindo tem a ver com a possível intervenção do Tribunal Constitucional, no caso de haver esta estratégia, digamos assim, político-eleitoral, para essa inversão de papéis, o Tribunal Constitucional poder, no ato de validação das candidaturas, tomar esta posição, diríamos, legitimante do ponto de vista constitucional, e poder chegar e dizer que, bom, não obstante isto não esteja claro no texto constitucional, ainda assim o Tribunal define como doutrina sobre esta matéria o seguinte entendimento, de que tem que haver impedimento na candidatura por causa da comunicação entre os mandatos. Mas eu confesso com muita honestidade que tenho muitas dúvidas se a atual composição do Tribunal Constitucional tomaria uma posição desta natureza, com muitas dúvidas, e nem precisa sequer de depender da composição do Tribunal Constitucional, basta simplesmente usar as regras da hermenêutica de que falava há pouco tempo o Teixeira Cândido, que era aquilo que eu queria colocar ao Dr. Lindo Tito
há pouco tempo. Eu tenho a impressão que a visão que está a defender o Dr. Tito, ela não está a considerar necessariamente as regras de hermenêutica, pronto, e não obstante todos os problemas que nós tenhamos levantado em torno deste assunto, e ainda que pudéssemos usar quer a hermenêutica do direito constitucional, que é própria, ou a regra da hermenêutica do direito civil do artigo 9º, pronto, os resultados seriam diferentes, porque seguindo, pelo menos, ainda que seja o parâmetro geral do direito civil do artigo 9º, pronto, há aí dois princípios reitores fundamentais, embora se diga no início que a hermenêutica não se cinge à letra da lei, mas depois chama-se a atenção, na parte final deste artigo 9º, o último número, que acho que é o 3 ou 4, chama a atenção que deve haver uma interpretação que tenha que ter sempre um mínimo de correspondência com o texto da lei. E o que acontece nessa questão que o Dr. Tito dizia há pouco sobre o artigo 113, número 2, e o número 4 do 131? O problema é que esta norma, o Dr. Lindo estava aí várias vezes a referir, lendo a norma numa metade, apenas numa parte. Falta ler a parte final do número 2, porque a norma não diz que o cidadão só pode exercer até 2 mandatos. A norma diz que o cidadão só pode exercer até 2 mandatos como Presidente da República. É o que a norma diz. E o que isso quer dizer em seguida é que este cidadão, na verdade, pronto, se a correspondência com o texto da lei for nesta lógica, esse cidadão, pronto, pode exercer quaisquer outras funções, outros mandatos, outras ocupações, não há nenhum impedimento, exceto, pronto, em relação ao papel do Presidente da República. E se eu faço a aplicação remissiva desta norma ao vice-presidente, mutatis mutandis, eu só acrescento, ali onde está o presidente, só acrescento o vice. Portanto, cada cidadão só pode exercer até 2 mandatos como vice-presidente da República. O que quer dizer, então, que todas as outras funções do Estado, inclusive do próprio presidente da República, podem ser exercidas pelo vice. E se havia dúvidas sobre essa comunicação desses mandatos, quando se acresce a parte final do número 1, no meu entender, ela viabilizou exatamente essa possibilidade de se aditar a 2 mandatos presidenciais, um terceiro mandato, diríamos, vice-presidencial, chamemos assim, um mandato que começa como vice, mas depois se torna presidencial por meio desse processo de substituição do Presidente da República. E eu, desde o início, é bom que se perceba aquilo que estou a dizer, desde o início tenho estado a apresentar o meu papel discordante de qualquer solução de exercício de poderes de governação da Presidência da República por meio deste caminho, porque eu entendo que, não obstante o caminho constitucional, esta fuga ou válvula de escape constitucional possa ser usada, eu entendo que um texto constitucional não deve permitir opções desta natureza. E é preciso que o texto seja melhorado, seja revisto, que se tenha melhor tratamento da figura do vice-presidente da República para evitar esse tipo de situações. Portanto, e eu já tenho defendido estes pensamentos há muito tempo, são os casos que eu citei aqui de publicações, e eu tenho estado a defender que a lógica não deve ser esta, mas este caminho existe. Aqui estamos a alertar, o caminho existe, e só se tivéssemos efetivamente um Tribunal Constitucional corajoso demais para levantar problemas de legitimidade, e confesso que nessa dimensão sempre teria que enfrentar desafios muito grandes na sua decisão, porque depois ia ser questionado se limitou apenas a fazer uma análise doutrinária, dogmática e de algum modo ativista na aplicação do direito, ou se, pelo contrário, teria feito uma aplicação hermenêutica pura do direito sem fazer subjetivações políticas e assim sucessivamente. Pronto, acho que só um tribunal muito corajoso teria essa capacidade de tomar essa posição, e eu tenho muitas dúvidas que no contexto nacional possamos esperar tanto do Tribunal Constitucional. Parece-me que uma leitura neutra do texto constitucional, olhando para as normas, portanto, não impediria esse sentido interpretativo, e o Tribunal acabaria por aceitar a candidatura do presidente, atual Presidente da República, na posição de Vice-Presidente da República, e então depois correr-se o risco de continuar até o fim como Vice-Presidente, mas com influência sobre a Presidência da República por ser Presidente do partido político,
ou no meio de alguns dias depois, algumas semanas depois, ou no meio do mandato, poder haver a queda do presidente da República e ele continuar até o fim. Pronto. São cenários, como eu disse, possíveis e que, desenhados adequadamente, essas soluções podem efetivamente existir. Por isso, pode não ser, embora se tenha dito muitas vezes que era para responder à necessidade de haver um desligamento da liderança do país com a liderança do partido político, pode não ser necessariamente este o foco da alteração. O objetivo pode ser, em primeiro lugar, a viabilização de uma candidatura eleitoral que possa inverter esse papel. Pronto, eu não conheço os meandros da atividade política ou partidária, é apenas uma conjectura, é apenas uma análise que faço neutra relativamente a este assunto. Está bem, doutor Leandro. Acho que eu ouvi atentamente e eu respeito a sua opinião sobre esta matéria. E, aliás, a riqueza do direito está exatamente nisso, nas posições divergentes, nas questões controversas, e é isso que o direito nos ensina e nos dá essa liberdade de pensar, né? Vamos lá ver se eu consigo me fazer entender na minha abordagem inicial e agora também trazendo a questão colocada aqui por Mulaza, né? Bom, em relação à limitação do mandato do Presidente da República, de 2 mandatos, em nenhum momento deixei de olhar para o mandato, a limitação aplicada à função do Presidente da República. Eu fui claro em dizer que 2 mandatos para aquele que vier a exercer as funções de Presidente da República e não de Vice-Presidente da República. 2, o que me leva a concluir que o Presidente da República que exerce 2 mandatos não pode concorrer a uma função de Vice-Presidente é exatamente a interpretação que faz, a contrário senso do Acórdão 111 de 2010. Porquanto, o Vice-Presidente da República é, por todos os efeitos, um auxiliar do Presidente da República e um substituto imediato do Presidente da República nos casos de impedimentos. Vamos lá ver nos impedimentos definitivos, ou seja, o Presidente da República em funções, por qualquer situação, deixa de exercer as funções, por morte ou outra, qualquer que seja, por incapacidade, também pode acontecer. Quem o substitui é exatamente o Vice-Presidente da República. Ora, se o Vice-Presidente da República, em funções, já exerceu 2 mandatos da função de Presidente da República, é óbvio que ele não pode voltar a exercer a função de Presidente da República por ter exercido 2 mandatos que o limite que a Constituição impõe. Ora, e como muito bem o Tribunal Constitucional, na época, fez aquela leitura da fiscalização preventiva da Constituição, de que o Vice-Presidente devia ser eleito e não nomeado, nessa perspectiva também é que o Presidente da República cumpre 2 mandatos, ao concorrer às funções de Vice-Presidente da República, encontrará este impedimento. O impedimento na possibilidade de vir a exercer a função de Presidente da República por impedimento do Presidente. Ora, mesmo a norma, a última parte do artigo 132, que aqui é referida, em relação à contagem do mandato do vice-presidente que substitui o presidente, pois essa norma alterada cria essa possibilidade de não contagem de mandato, mesmo que havendo 48 dias depois da tomada de posse e ocorrer a substituição, está claro. Mesmo nessa circunstância, o que estará em causa é a função que ele vai exercer. Porque aquela função que ele vai exercer do presidente já exerceu durante os mandatos, com o limite que lhe impõe. Ou seja, a invalidade de contagem de mandato não se coloca no mandato que já exerceu. Ok? Porque ele já exatamente exerceu, não pode. Seja, por isso que estou a dizer que a interpretação tem que ser, para todos os efeitos, sistemática, como disse exatamente o Teixeira Cândido, que é óbvio que qualquer hermenêutica constitucional ela vai no sentido de assegurar a estabilidade institucional, porque ela não pode ser permissível para alguma instabilidade institucional. E, aliás, há que proteger as próprias normas constitucionais dentro dessa interpretação sistemática. Daí a minha opinião que o Presidente da República em funções cumpre 2 mandatos, já não pode ser vice-presidente. Não precisamos ir para o Tribunal Constitucional para que ele decida uma eventualidade da apresentação de candidatura nas próximas eleições ou nas outras eleições. Não precisamos disso, por quê? Porque esta norma nos permite chegar até aí. Relativamente
a questão colocada pelo Mulaza. Não, eu ali tenho concordância com o doutor Leandro, mas a solução, obviamente, partiria no seguinte, é que um presidente que já exerceu 2 mandatos concorre às funções de vice-presidente. Antes da tomada de posse do presidente eleito, ok, ocorre um impedimento, é óbvio que ele não pode assumir as funções de presidente da República, a todos os efeitos. Então está a concordar comigo. Claro que não pode assumir. Mas o que acontece neste caso? Neste caso, tem que se acionar agora aqui a válvula de escape, que é chamar presidente da Assembleia Nacional para o exercício das funções de presidente da República temporário, no período de 120 dias. Nessa circunstância, na minha interpretação, há imediatamente eleições antecipadas. Por quê? Porque o presidente da República que concorre a vice-presidente, que cumpriu um mandato, cumpriu 2 mandatos, concorre à vice-presidência da República, ele é eleito como vice-presidente da República, mas o presidente eleito, antes da tomada de posse, fica impedido, é óbvio que ele não pode, o vice-presidente, assumir as funções de presidente, porque está impedido, já cumpriu 2 mandatos. O que é que vai acontecer? Nessa circunstância, impedido o presidente e o vice-presidente, vem o presidente da Assembleia Nacional para exercer essas funções. Ora, mas o presidente da Assembleia Nacional que exerce as funções temporariamente tem a obrigação de convocar as eleições dentro de 120 dias. Ou seja, no geral... Doutor Lindo, nesse caso, podemos dizer, penso eu não sou, obviamente, não tenho informação em direito, mas podemos dizer que aqui, me parece, que aqui 2 situações, não é? Ou dois níveis, não é? Que no vosso entender, no entender do Mulaza, estão intrinsecamente ligadas, não é? E me parece que no entender do Dr. Leandro não estão ligados automaticamente, isto é, a primeira fase é, primeiro nível, o atual, presidente, alguém que tivesse exercido 2 mandatos de presidente, pode ou não pode concorrer na figura de vice-presidente. Esse é o primeiro nível, ok? No segundo nível, se a resposta for sim, acho que de acordo com o Dr. Leandro, a resposta é sim. No segundo nível, é em que circunstância é que, tendo sido eleito vice-presidente, pode ou não pode substituir, eventualmente, o presidente eleito. Acho que são 2 níveis, não é? Aquilo que eu consigo interpretar no que o Dr. Leandro diz e no que o Dr. Lindo, o Mulaza está a dizer, é que nós temos 2 níveis. Só que parece-me que no entender do Mulaza, por exemplo, isso está ligado, ok? É uma coisa só, isto é, porque há a possibilidade do vice-presidente da República ser presidente da República, porque há essa possibilidade, há esse cenário, e esse cenário invalida, não é, automaticamente a possibilidade legal de quem exerceu 2 mandatos candidatar-se como vice-presidente. Não sei se o doutor Lindo concordará comigo ou não. Portanto, parece-me que ficaria mais claro, talvez, para os ouvintes, fazer essa distinção, isto é, sem pensarmos num cenário de vice-presidente, ok? É a partida se realmente, não é, o angolano que tenha exercido 2 mandatos como presidente pode, antes de qualquer cenário, não é, constar na lista como vice-presidente. Me parece que isso é possível que seja coisas diferentes. Não, deixa-me só explicar o Boio. Só um aditamento ao que o Boio disse. A menos que eu tenha percebido mal o Dr. Leandro, mas o Dr. Leandro não excluiu em momento algum a hipótese que eu coloquei. Tanto que ele fez questão de dizer que a minha pergunta só fazia sentido nas circunstâncias que estão previstas no número 4. Mas a verdade verdadeira é que eu parto do princípio que, por alguma razão, o legislador constituinte colocou esta possibilidade. Ou seja, esta norma não está aí a fazer figura de... Como é que se diz? Qual é a expressão? Não está aí a fazer figura decorativa. O legislador colocou esta norma por alguma razão. Porque o legislador entendeu que a possibilidade de o presidente eleito ficar impedido antes da investidura é
vamos dizer, é uma possibilidade possível, passa aqui a eventual repetição. Portanto, não me parece que esta norma, e eu estou a ficar com a impressão de que quer o Dr. Leandro, quer o Dr. Tito estão muito concentrados na interpretação do número 1 e de alguma maneira estão a ignorar o número 4, não é? Por alguma razão esta norma está aí, não me parece que está aí a fazer um papel decorativo. É porque se parte do princípio de que estas circunstâncias são possíveis de ocorrer. Ora, se essas circunstâncias são possíveis de ocorrer, então um indivíduo que tenha feito 2 mandatos não pode ser colocado numa situação em que pode ser Presidente da República. Eu penso que por alguma razão esta norma está aí, porque senão está aí a fazer papel puramente decorativo. Porque essas circunstâncias são ocorríveis. Eu penso que era importante colocar fazer esta aclaração sobre a insistência que eu faço relativamente a essa questão do ponto 4. Bom, deixa-me só. Bom, sim, de facto são 2 situações diferentes. Estamos a falar da primeira situação, de quem exerceu funções de Presidente da República durante 2 mandatos e, por vontade própria, candidatar-se, eventualmente, às funções de Vice-Presidente da República. A questão que se coloca: há impedimento ou não há impedimento nestes casos? Na verdade, a Constituição não estabelece nenhum impedimento taxativo. O impedimento no sentido de que quem exerceu 2 mandatos como Presidente da República não pode apresentar a sua candidatura como vice-presidente. Mas não precisamos que as normas constitucionais sejam taxativas. Precisamos também de trazer uma interpretação dessas normas constitucionais. Mas a interpretação das normas constitucionais, e disse o Dr. Leandro, tem regras. E essas regras devem ser obedecidas. E uma das regras de interpretação das normas constitucionais, repito aqui, é a regra da sistematização interpretativa da Constituição. Olhar para toda a Constituição como um único sistema funcional. E outra questão importante, que tem que se proteger sempre na interpretação da Constituição, é que as normas constitucionais a serem interpretadas não podem criar conflito institucional. Não pode colocar em causa as instituições existentes. Tem de se fazer uma interpretação de modo a criar harmonia institucional, não criar desarmonia institucional. Por quê? Porque depois se pode colocar em causa o próprio texto constitucional. Ora, no caso de impedimento do presidente que exerceu 2 mandatos para concorrer à vice-presidência, é claríssimo. Por que eu digo que é claro? Porque há aqui um elemento fundamental a ter em conta, que o vice-presidente é o substituto imediato do presidente nos seus impedimentos. Se ele já exerceu 2 mandatos como presidente, ocorrendo um impedimento, isso é uma situação que pode acontecer durante o exercício das funções do Presidente da República, e não podemos colocar de parte. Por isso que, repito, o Acórdão 111 de 2002 foi claro em relação a isso, a eleição do vice-presidente e não a nomeação. Por quê? Porque o vice-presidente, segundo os argumentos daquela acórdão, que o vice-presidente, como é substituto imediato do Presidente da República nos seus impedimentos, ele tem de ser também eleito porque vai exercer uma função de um órgão de soberania. Ora, trazendo esta interpretação deste acórdão para a questão em concreto, é que o presidente que exerce 2 mandatos, ao concorrer às funções de vice-presidente, no caso do impedimento, ele vai exercer a mesma função de que está impedido a voltar a exercer um 3º mandato. Mesmo que o número 1 do artigo 132, na sua parte final, estabelece a não contagem do mandato nas situações em que o presidente tomou posse e depois fica impedido. Mesmo nessa circunstância, temos de ter em atenção que ele não vai exercer qualquer função. Vai exercer a função de Presidente da República que exerceu durante 2 mandatos. Esta é a minha interpretação. A segunda interpretação, a segunda questão que traz é do Mulaza, que colocou aqui. Na verdade, o número 4 do artigo 132 é naquelas circunstâncias em que o presidente eleito não toma posse. O presidente eleito não tomando posse, o vice-presidente toma posse e começa a contar o mandato. Porque o mandato
só começa a contar de um órgão eleito com a sua tomada de posse. Não tendo havido a tomada de posse, então o mandato de vice-presidente começa a ser contado depois da tomada de posse como presidente da República. É nessa circunstância que eu estou a dizer, se, numa hipótese, tivermos um candidato a vice-presidente da República, e no caso do Mulaza agora, vice-presidente da República, que já exerceu o mandato de presidente da República durante 2 mandatos, e ocorrer um impedimento do presidente eleito antes da tomada de posse, é óbvio que o vice-presidente, que já exerceu 2 mandatos de presidente da República, não pode tomar posse, porque estaria aqui a passar a exercer um 3º mandato que lhe é vetado pela Constituição. Nestes casos, olhando para o texto constitucional, há uma saída. É estar naquela circunstância que a própria Constituição estabelece de que há impedimento do vice-presidente e do presidente e do vice-presidente em simultâneo. Nessa circunstância, quem assume interinamente as funções do presidente da República é o presidente da Assembleia Nacional. Mas ele não vai assumir essas funções até ao final do mandato. Ele vai assumir as funções transitoriamente para, num período de 20 dias, serem realizadas as eleições para a eleição do presidente e do vice-presidente da República. Esta é a minha interpretação constitucional. Eu termino dizendo o seguinte. Sempre que estamos em presença de um texto constitucional, não podemos olhar o texto constitucional nas suas normas de forma isolada. Nós temos que conjugar as normas constitucionais com as outras normas constitucionais para podermos ter uma interpretação que garanta a harmonia da própria Constituição. O que ocorre é que eu estou a olhar para uma norma, por exemplo, a do artigo 113, no seu número 2, ou seja, o que limita o mandato do Presidente da República. Ora, apesar de limitar o mandato só para a função do Presidente da República, não me permite ficar só aí e dizer, ok, essa que exerceu as funções do Presidente da República durante 2 mandatos pode concorrer à vice-presidência, sem ir buscar outras normas para perceber se o exercício deste indivíduo que exerceu 2 mandatos como Presidente da República, nas funções de vice-presidente, acontecerá alguma coisa ou uma situação de instabilidade institucional. É isso que está. E depois, será que isto não choca com o princípio democrático? Será que isso não choca com o princípio republicano? Claramente que choca. Estamos a fazer o quê? A permitir isto é transformar, obviamente, num sistema democrático, num sistema autoritário, que vai permitir a permanência de funções... Transformar em algo que já é. Perdão? Pois, exatamente. Algo em algo que já é. Estamos a permitir isso. Não podemos permitir isso. Nós temos que dizer não. 2 mandatos suficiente. Para vice-presidente não pode. Porque nas circunstâncias em que ocorrer impedimento, pode ser presidente outra vez. Não podemos. Seria uma maneira, um artifício jurídico para alguém exercer mandato ininterruptamente, não sei quantas vezes. Vou dar aqui um cenário. Se permitirmos que quem exerceu 2 mandatos como Presidente da República concorra a vice-presidente da República e é eleito como vice-presidente da República, uma semana depois, o presidente eleito declara impedimento, ele vai até o final do mandato. No mandato seguinte, ele volta a ser vice-presidente. E uma semana depois, o presidente também declara impedimento. Ora, nós estamos numa autêntica, num sistema não democrático. E é isso que o princípio democrático impede, e é isso que o princípio republicano também impede. É que essas manobras políticas não podem ocorrer, porque violam exatamente esses princípios. Bom, alguém quer reduzir? Paulo Inglês? É assim, no fundo, quer dizer, nós estamos... Graça queria... Sim, Paulo, por favor. Nós estamos a tratar de questões de direito muito técnicas, com várias interpretações, suscetíveis, digamos assim, de várias leituras também, mas isto coloca uma questão de fundo, que o Dr. Lindo disse há pouco tempo que isso nem sequer era preciso recorrer
ao Tribunal Constitucional, porque lá voltamos ao caso que estava mais ou menos, a questão estava clara, e isso vai de acordo com o Mulaza, que a coisa estava clara, mas de facto a coisa é suscetível de interpretação. Vimos como o Dr. Leandro, o Dr. Tito deram leituras tangencialmente diferentes, mas a questão de fundo é política também. Aliás, a Constituição é também um documento político. A prática constitucional é isso, Paulo? Sim. A questão, no fundo, é o seguinte, é que aquela revisão de 2021, do primeiro ponto, número 1 do artigo 132, em que diz que não haveria limites, etc., caso fosse vice-presidente, o meu ponto é o seguinte, é que, como dizia o Leandro, se aquilo tiver sido um artifício para se pensar num possível terceiro mandato, porque aquilo passou um pouco aquilo não foi fruto de uma discussão alargada. Houve outros assuntos que foram mais discutidos, mas este não. Mas se de facto aquilo foi fruto de um artifício técnico-jurídico para permitir, de facto, uma brecha, por exemplo, aquilo dar aso a que se vá ao Tribunal Constitucional para que possa dirimir aquilo e se possa aceitar um terceiro mandato, quer dizer, por via de ser vice-presidente, eu acho que era isso que nós devíamos discutir. Neste sentido, aí o Leandro também tinha razão, era que o presidente devia ser claro a este respeito, dizer assim, o senhor está a pensar no terceiro mandato, ele diria, não estou a pensar nisso, nem é possível, etc. Ao não responder a esta pergunta, deixa algo ambíguo, não em termos políticos, mas também em termos normativos, porque é como se dissesse, aquele ponto aí dá interpretação, quer dizer, dá margem a que, de facto, possa abrir esta possibilidade. Pode não haver legitimidade popular, como dizia o Leandro, mas, de facto, em termos normativos, pode haver esta legitimidade. Então, mais uma vez, a questão de fundo acaba por ser a política. E eu acho que esta é a grande discussão. Por quê? Porque, quer dizer, eu não tenho preconceito em relação aos juristas, tenho todo o respeito, mas a própria ciência do direito chega a um ponto em que ela, quer dizer, naquilo que é... Por isso é que foi difícil de dar uma resposta, não é? Porque quando David perguntou uma resposta sim ou não, é que o direito não dá uma resposta sim ou não. Diz sempre, não, temos que fazer concurso de vários princípios para poder responder, etc. Eu acho bem. Mas como nós temos uma espécie de emergência política e queremos uma resposta, chegamos a um ponto em que o próprio direito não nos dá quer dizer, não nos dá muita segurança. Além disso, é que nós vivendo num regime híbrido, como dizia lá o Democracy Index deste ano, vivemos num regime híbrido em que mistura a parte autoritária com elementos de democracia, ficamos sempre inseguros. Não é? Eu acho que esta acaba por ser a grande questão de fundo, porque tivemos quase 2 horas de discussão técnica, assim, de direito, foi uma lição, foi uma aula, mas depois, so what? Fica a questão política, novamente, fica a questão de democracia, fica a questão de regime. Este é o grande debate. Bom, Paulo, então, Paulo, estamos... Graça, por favor, queria aduzir aí uma situação. Gostava de fazer uma pequena nota. Quando começaram os problemas técnicos com a internet, não sei quantos, eu não me apercebi que os internautas continuavam a acompanhar por via do Facebook e do YouTube. Então, que não me apercebi, então permiti-me alguma palavra menos simpática para com militantes do FPLA que me dirigir como gajos, não sei quantos. Quero pedir desculpas, não foi minha intenção, nem sabia que estava no ar. Por outro lado, mas estás a ver? Estás a ver, camarada? Sim, Graça, vamos lá, Graça, estamos a interromper o debate, por favor.
Por outro lado, Paulo, eu não sei, portanto, o nosso presidente, infelizmente, já nos habituou a não ser escravo da sua palavra. Mas eu me lembro que ele, no dia 16 por causa da última mensagem sobre o Estado da Nação, ele disse que iria cumprir o mandato que o povo lhe deu. Ora, o mandato que o povo lhe deu é esse que termina em 2027. Eu não sei se... Portanto, ele não pode... O povo só lhe deu mais um mandato, portanto, não deu segundo, terceiro ou quarto mandato dele, apenas elegeu para um mandato e o segundo mandato. Eu não sei se ele vai respeitar isso, ou se estava a referir-se a isso, ou se ele tem faz uma interpretação alargada de mandato, portanto, terceiro, quarto, quinto mandato. De qualquer forma, ele disse isso. Portanto, já é alguma coisa. Não se pode dizer que ele nunca sempre fugiu ao tema. Ele disse que ia cumprir o mandato que o povo lhe deu. No termo da Constituição, o mandato, o segundo mandato, 5 anos e ponto final. Não, houve uma entrevista em que ele disse que aquilo não era assunto para discutir naquele momento. Não é? Acho isso foi anterior. Foi anterior. Que não era um assunto para discutir. Isso tem duas interpretações. Podia ser não um assunto para ser discutido, porque isto é claro, não é? Que são 2 mandatos e ponto. Mas só que ele disse não é um assunto para discutir neste momento. O neste momento é que deixou alguma dúvida, percebe? E depois, a seguir a isso, é que veio a tal revisão da Constituição, com este ata finda, como se dizia antigamente, e que ficou aí. Mas eu fiquei muito atento, sobretudo à leitura que faz o Leandro, que é muito interessante, porque ele deixa no ar, e acho que isto é importante, da questão da legitimidade. Ele diz que há uma legitimidade popular, que as pessoas, porque alguém que exerce um cargo tem que ser aceito de certa maneira pelas pessoas sobre as quais exerce o cargo, mas também há uma legitimidade que vem, digamos, normativa, não é? Portanto, formal. Esse pode exercer este cargo porque formalmente está habilitado, está segundo as regras. E ele disse que as duas coisas são importantes. Portanto, não basta só dizer que formalmente está e depois o resto não dá. Não, tem que ser as duas coisas. E eu acho que aqui é que mete um elemento político de discussão, percebe? Porque era importante que houvesse sobre isso uma espécie de estabilidade, no sentido de que isto é assim, vamos cumprir a norma. E ponto. Não é? A discussão seria agora quem seria o próximo candidato, etc. A discussão seria esta, até para dar ao partido também, de facto, um tempo de reflexão, de renovação. Pode ser que venham a pensar em alguém de uma outra geração, etc. Mas quando se deixa margem para uma possível interpretação, etc., isto causa uma perturbação no próprio processo, até interno, de democratização. O David não gosta dessa expressão, não é? Processo interno de democratização, mas eu acho que seria interessante. Paulo, eu acho que o Paulo está a falar da prática constitucional e nós temos estado, nós africanos e quem se preocupa com essas matérias, a censurar exatamente que a prática constitucional tem estado muito desfasado, muito afastado daquilo que são os textos constitucionais. Uma coisa é prática, que é censurável, em grande parte censurável. Outra coisa é que o texto constitucional diz, porque, Paulo, e como dizia o lindo Tito, a obrigação de interpretarmos a Constituição como uma unidade, a obrigação de não apenas olhar para as normas estritamente, mas olhar para princípios que conformam o que é uma república. Diz a nossa Constituição que qualquer governo tem de obedecer à forma republicana. A forma republicana não pressupõe apenas dizer a limitação de mandatos, ou não pressupõe apenas dizer que os governos têm que ser eleitos, ao contrário daquilo que é a monarquia, mas pressupõe também a limitação de poderes, por isso é que se estabelece a separação de poderes e o respeito. Teixeira, acho que é um elemento aqui para introduzir importante,
senão dá a ideia que quando alguém está a dizer que do ponto de vista constitucional possível que o presidente atual, candidato a ser vice-presidente, possa ser interpretado como um desejo, né? Como uma coisa que é... Não. Estamos aqui na base das interpretações. Deixa eu só terminar. Sim. O que me parece na esteira do que dizia o Leandro, não é? É que nós temos partido do princípio daquilo que é, pelo menos, consensual nesse programa, não é? Portanto, esse regime, nosso regime político, não é? Nosso regime político, que não se vai transformar em autoritarismo, como dizia o Dr. Lito, que já o é, não é? Portanto, a questão inicial é essa. O que se precisa politicamente, não é? É essencialmente arranjar algumas brechas mínimas legais, ok? Para fazer exatamente o que a gente não quer que se faça, não é? Agora, aqui a questão é se essas brechas existem ou se elas não existem para a prossecução do interesse político. Exatamente. Não é? Que é o interesse de eu me manter no poder. Sim. Porque depois, quando nós temos isso no nosso contexto, não é a interpretação do Lindo ou do Boi que conta, é o Tribunal Constitucional. E, de acordo com a nossa prática política, o Tribunal vai chancelar o que o presidente quiser. Né? Portanto, acho que aqui há duas discussões que são distintas. Uma discussão é, formalmente, etc., como é que estamos? Ok, conclui que estamos assim. E já vimos também que aí não há consenso. Ok? Seja como for. Isso é uma discussão que é interessante, etc., etc. Mas há outra, não é? Que quais é que são os arranjos políticos, não é? Necessários que concorram para a manutenção do poder. A questão é essa. E esses arranjos, no meu entender, existem. Não é? Estão lá. Não é? Aliás, numa lógica meramente política, e como dizia o Dr. Lindo, para a gente ligar várias coisas, nós também podemos fazer isso politicamente, isto é, nós ligamos o facto de ter havido uma alteração da Constituição, nos modos em que foi, e o facto de, nesse momento, como nós estamos falando nos últimos três programas, o presidente atual, no MPLA, estar a fazer mexidas, não é? Que lhe dá algum conforto do ponto de vista de controlar o processo político interno. Não é? Como se dizia, essas mexidas internas e tornar o partido mais friendly para os seus propósitos. Então, Cândido, penso que aqui não se trata de prática constitucional, não é isso. É que são duas lógicas diferentes de discussão. Ou a gente discute isso numa lógica meramente ou essencialmente política, em que a lei serve apenas para dar resposta aos objetivos políticos, e nesse sentido, essas leis até podem ser inconstitucionais, podem ser ilegítimas, podem ser o que for, não interessa, porque é meramente instrumental. Pois, mas então já estamos a falar... Boio, aí estás a falar da prática constitucional. O que estou a dizer é a prática constitucional que difere daquilo que é o ideal da Constituição. Sim. O que a Constituição estabelece, e é por isso que eu disse, é preciso interpretar a Constituição, e nesta caso... Estás muito preso aí, mas se vocês não ouvirem... Está a ser muito preciosista. Não, tem que ter uma Graça, esta é a minha opinião, respeito a vossa. Esta é a minha opinião. Desculpa, Graça, esta é a minha opinião, respeito a vossa. E o que eu quero chamar a atenção é que vocês estão a chamar a prática constitucional. Nós não estamos a discutir a prática constitucional. A prática constitucional. Deixa-me terminar, Graça. O que nós queremos são respostas claras. O homem passa ou não passa? É isso. Graça Campos, tenha paciência, não é assim. Se é prática, se é prática, se é constitucional, não importa. Importa, sim, Graça. Importa. Sabe por que importa? Sabe por que importa? Por isso é que nós já andamos a dizer que o presidente tem estado a violar sistematicamente a Constituição. Não é a Constituição em si. E o que é que acontece?
Este é outro problema. Graça, este é outro problema. Este é outro problema. Uma coisa é o texto constitucional, o ideal do texto constitucional. Sim. Outra coisa é a forma como as pessoas a respeitam ou não. É isso que nós estamos aqui a tentar dizer. Quando reitero, e há textos abundantes sobre a prática constitucional. Graça Campos. Mas o objetivo desse programa é saber se o homem pode ou não pode, ou é saber como é que ele interpreta e qual é a prática constitucional. Graça. A minha opinião, salvo o melhor entendimento, é que a Constituição é suficientemente clara em dizer que o cidadão que tenha exercido 2 mandatos... Mas então, o Leandro não sabe ler? Ele que tem opinião diferente, não sabe ler. Graça Campos está a dizer que a única opinião válida é do Leandro. Não disse isso. Não disse isso. Mas, Cândido, o que o Graça está a dizer é que a partir do momento que temos diferentes... É isso que eu quero dizer, sim. Perdão, companheiro, Graça e David Boio. Desculpa, não tem paciência para ouvir a opinião dos outros. Tem de ouvir. E a minha opinião não concorda com a do Leandro. E não concorda com a interpretação que o Leandro faz, na medida em que eu estou reiteradamente a dizer que eu não posso me ater, enquanto jurista, a 2, 3 normas. E quando estamos a falar da Constituição, temos que nos ater, temos que convocar princípios. E a nossa Constituição fala em princípio republicano. E o princípio republicano, da forma do governo, não é apenas o princípio que se traduz na limitação de mandatos, ou na limitação do poder, na interdependência de poderes, na separação de poderes, mas também na limitação. E a Constituição, quando diz que cada cidadão tem apenas o direito de exercer por 2 mandatos, Graça Campos. Tudo o resto que nós tivemos aqui a falar como digo, é ficção legal. Mas tem aqui uma brecha, tem aqui outra brecha. Mas se isso fosse tão claro, fosse tão cristalino, não estaríamos aqui a debater o assunto desse programa, né? Sim, mas Graça, o primeiro ponto era obviamente, ressublinho o que disse o Teixeira. E todos nós começamos mais ou menos por aí. Vão-se fazendo interpretações diversas. Agora, não se pode ficar aqui com a ideia de que efetivamente existe uma única interpretação. Exatamente. Há quem pense, Graça, peço desculpas, deixa-me só terminar. Há quem pense que, de facto, o texto constitucional é claro. E há pessoas, há juristas, há técnicos que participaram, que fizeram parte da comissão técnica que elaborou a Constituição, que pensam exatamente desta forma, que o texto constitucional é claro, não existe manobras de interpretação. Agora, é evidente que o Dr. Leandro tem uma interpretação diferente, respeita-se. Mas dito isto, e fazendo aqui um link com o que o Boio dizia há bocado, eu penso que nós não estamos em campos divergentes, e também em relação ao que o Paulo disse. Eu penso que uma questão é a interpretação, eu diria, técnica, legal que se pretende fazer, e outra questão é o regime em que nos encontramos. Porque se nós extrapolarmos toda essa discussão para o plano político, e eu aí concordo com o Boio e o Paulo, essa discussão nem sequer faz sentido, porque as leis podem ser as mais perfeitas, podem ser o mais claras, podem ser o que for, mas perante um regime que tem, digamos, cheque em branco para violar as leis como bem quiser, essa discussão deixa de fazer sentido no quadro técnico-normativo, ou o que for. Portanto, quando o Boio fala em 2 campos de abordagem, nós estamos perfeitamente de acordo. É que, do ponto de vista político, as condições que nós temos hoje no país nos permitem pensar que, de facto, tudo pode acontecer. Agora, isto é uma questão. Outra coisa é a interpretação que se faz daquilo que está escrito. E em relação àquilo que está escrito, admite-se a divergência que existe, mas há muita gente que entende que o texto constitucional é claro. O Teixeira é jurista, o Lindo é jurista, o jornalista... Mas vamos lá, só uma questão de lógica, só um segundo. Essa é lógica, não é discussão de conteúdo, né? Sim. A partir do momento em que nós assumimos que existem interpretações diferentes, a não ser que um dos lados seja idiota, não é? Não necessariamente. Não, eu só acabo de dizer. A partir do momento que nós assumimos que há interpretações diferentes sobre o mesmo facto,
temos que, logicamente, concluir que não há clareza. Penso eu, não, Paulo Inglês. Boio, desculpa, Boio, deixa-me que eu te dê um exemplo. Boio, desculpa lá, deixa que eu te diga o seguinte. Nós também já discutimos sobre, porque isso não é propriamente uma discussão sobre o sexo dos anjos. Eu também já ouvi, e no quadro do regime a que te referes, não é? Muita gente dizer que a cor desta parede é branca, não é? Por conta de um certo alinhamento ideológico, por conta de uma certa... Ou seja, mais por leitura política do que propriamente por uma questão técnica. Também já ouvimos muita gente dizer que esta parede é de cor branca, não é? Provavelmente para ti será suficientemente claro que esta parede é preta. Mas há quem pense que esta parede é branca. Não percebo. Mulaza, mas então neste caso concordas que não há clareza objetiva se faz coisas assim? Paulo, não, mas Paulo, é assim, eu repito o que eu disse. Eu penso, e temos a liberdade para o fazer, que a interpretação que se faz relativamente à clareza das normas e dos princípios, eu faço parte daqueles que entendem que é clara, que o texto é claro. Portanto, não há possibilidade. Agora, respeitamos, não estou com isso. O facto de eu assumir que determinado facto é claro, não ou seja, não limita necessariamente a possibilidade de existirem outras abordagens, de quem pense que não seja. Mesmo do ponto de vista interpretativo. Mas há um problema lógico. Não há. Não há problema lógico. Não há problema lógico. Posso participar Paulo, eu já ouvi, Paulo, eu já ouvi quem dissesse que esta camisola é cor branca, cá. É maluco. Não quero que essa questão seja lógica. Não, mas a questão de lógica é o seguinte: se tu disses que isto é claro, se alguém disser que não é claro, o outro está errado. Eu percebo. Não pode ser que tu achas que aquilo é claro e o outro acha que não é, e todos estão certos. Não, mas não é isso que eu estou a dizer, Paulo. Eu não estou a dizer isso, por amor de Deus. Eu não estou a dizer isso. É evidente que tu até podes partir do princípio de que a minha clareza está equivocada. Tu até podes partir desse princípio. E tens a liberdade de o fazer. Não, Mulaza, olha, eu percebo o teu argumento. Eu não estou contra o teu argumento. Eu quero perceber a lógica do teu argumento. Não, a lógica do argumento é, Paulo, sim. Paulo. A lógica, permita-me só terminar. Paulo, permita-me só terminar. O que eu estou a dizer é o seguinte. Ainda que nós estejamos equivocados, temos o direito de pensar que a interpretação que nós fazemos é clara. Ainda que estejamos equivocados. Ok? Ainda que, eventualmente, a interpretação diferente, ou o que for, entenda o contrário. Mas nós temos o direito de fazer essa interpretação e achar que aquilo é efetivamente claro. Mas a lógica, quando eu digo que é problema lógico, é o seguinte: uma coisa é dizer, a minha ideia é de que a Constituição diz que o presidente não pode concorrer, e alguém pode pensar que pode concorrer, evidentemente, por causa do tal artifício. Outra coisa é pensar que é claro que não pode concorrer. Quer dizer, são coisas diferentes, é uma questão de lógica. Quando você diz que isso é claro, é que você não está por a hipótese de uma outra interpretação. Não, Paulo, eu acabei de dizer há bocado, e eu penso que estou a deixar a opinião nas entrelinhas, que nós podemos discutir, repito, e posso estar aqui a fazer uma extrapolação absurda, e peço desculpas por isso, que nós podemos discutir a cor da t-shirt que eu estou a usar. Nós também podemos fazer essa discussão. E eu insistir que a t-shirt é azul e o Paulo pensar que é branca. E nesses termos o Paulo dizer, olha, Mulaza, se eu penso que a tua t-shirt não é azul, é branca, então a tua conclusão, a tua leitura não pode ser clara. Eu penso que aqui a questão, eu percebo o que o Paulo está a querer dizer, mas repito, é legítimo. Cientificamente eu posso provar que uma coisa é azul ou branca.
não é? Portanto, a nossa discussão não Tá bem, é... mas eu vou passar a palavra aqui. Paulo, não. Eu ouvi o Paulo. O Leandro está a pedir a palavra já há algum tempo. Ouvi o Paulo, ouvi também o Boy e agora o Graça, né? Bom, nós os juristas, temos a felicidade de não sermos unânimes em várias questões. E, como vos disse, isto enriquece o próprio direito. A própria doutrina de direito aparece exatamente com essas posições divergentes sobre determinada matéria. Para nós, os juristas, não há aqui divergência de natureza pessoal. Há exatamente divergência de natureza jurídico-técnica. Claro. Jurídico-técnico, ou seja, eu tenho uma interpretação, tenho um sentido de interpretação usando todas as técnicas hermenêuticas para o efeito sobre um determinado fenômeno jurídico. O outro pode ter também uma nota, mas não há aqui, na minha modesta opinião, um confronto pessoal, apenas um confronto de ideias e de posição. É óbvio que para o direito, e por isso que as grandes questões controversas, quando são submetidas à decisão judicial, prevalece, obviamente, a decisão judicial. Por exemplo, uma decisão do Tribunal Constitucional faz jurisprudência. E aquela que depois é seguida por todos nós. Porque é o Tribunal Constitucional, em matéria constitucional, que toma decisões definitivas naquelas questões controversas. E é óbvio que se num contexto de uma eventualidade do atual presidente tentar ir ao mandato de vice-presidente e o Tribunal Constitucional se pronunciar e tomar a decisão, aquela decisão será a que vai prevalecer em todos os casos que isso acontecer. Não será exatamente outra. Ora bem, agora, não vou fugir do tema, mas vou buscar o que o Paulo disse há pouco tempo sobre a legitimidade. É verdade, para o direito, há dois sentidos de legitimidade. Há a legitimidade da fonte de aquisição de mandato e a legitimidade do exercício do próprio mandato. Tanto é legítimo o poder que nasce de meios e de instrumentos constitucionalmente aceitos, como é legítimo o poder exercido em nome dos cidadãos e para os cidadãos. Vou trazer um exemplo, claro. O atual Poder Executivo, o atual Presidente da República, tem legitimidade formal da aquisição do seu poder. E a questão que se coloca é, ele tem legitimidade do exercício das suas funções? Ou seja, aquilo que ele se comprometeu de realizar em nome das pessoas, tem um feito, as pessoas estão satisfeitas com o que ele está a fazer, essa é a legitimidade do exercício do mandato. É claro que em África tem havido esta digamos, separação e esta visível desfazamento entre a legitimidade formal e a legitimidade do exercício. Em África tem havido isso. E a minha opinião, daí que eventualmente o Paulo trouxe essa questão, a minha opinião é de que não podemos limitar o mandato a partir da legitimidade do exercício, ou seja, dos atos de governação. Temos de limitar o mandato a partir das fontes de aquisição de tal mandato. E é normal que isso aconteça. Ora, eu tenho defendido também uma posição clara, que a terminologia em África, e acho que tem que terminar. Nós temos de começar a compreender que nós somos tal como os outros do Ocidente. O que nos falta é o quê? O que nos falta é a maturidade política de servir o comum e nos transformar como mero servidor do que é comum. Então não somos iguais. Não tem mais esse tipo de debates. Né? Esta parte final foi uma linguagem de coaching, não é? Por quê? Não, porque a ideia de que não, isso é África, isso é África. Porque sempre evoluímos, né? Companheiros, ficamos sempre na africanidade que não evoluímos. Companheiros, na africanidade negativa, não é positiva. Estamos fora do tempo, né? Estamos fora do tempo. Mas o Leandro podia dizer uma... Sim. É para ele que vou dirigir. É para ele que vou dirigir a última questão. Ficamos sem poder abordar outros temas que agendamos. Passamos para a próxima edição. Mas, Dr. Leandro, por favor.
Bom, obrigado novamente. Eu, na verdade, fiquei muito tempo sem conseguir aceder pela internet, então perdi um bocado o fio condutor. Honestamente, não sei se me foram feitas questões diretas, se querem que reflita sobre algum assunto em específico ou que eu faça apenas considerações de quase finais em torno daquilo que estivemos a abordar. Sim, considerações finais. Considerações finais. Pronto. Eu penso que é importante tomarmos atenção que estão a vir tempos constitucionais desafiantes para o país, sobretudo porque continuamos a ter uma nuvem cinzenta em torno deste assunto. Eu pessoalmente acho que não fica bem a figura do Presidente da República gerar essa nebulosidade, enquanto com as funções constitucionais que tem o Presidente da República, sobretudo no número. Bom, acho que hoje a internet não quer. O problema é o Leandro, não queria ouvir o Leandro. Sim, não. O problema é aí. Estão a ouvir-me? Sim, agora estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Ok, estava a dizer que enquanto nas funções constitucionais do Sr. Presidente da República, enquanto... Não, só tem que ter a imagem. Não, hoje a internet está difícil, Leandro. Não conseguimos sem a imagem. É preferível ouvi-lo sem imagem. Sem imagem, sim. Com a imagem fica pesada e não é possível continuar a falar. Acho que Leandro Ferreira consegue ouvir? Leandro Ferreira consegue ouvir-nos ou podemos? Acho que não está difícil. Não está. Está difícil. Temos que ir à procura do satélite. Bom, está difícil. Está difícil que vamos, se calhar, companheiros, com a vossa devida autorização, vamos fazer um rondo. Acho que vamos fazer aí um pedido de desculpas aos ouvintes para na próxima edição, se for este o entendimento de todos. Quero reiterarmos quero abordarmos a questão da classificação de Angola como um Estado híbrido, segundo o Economist, e então voltarmos a tratar também a questão do relatório das Nações Unidas em relação à prisão do empresário Carlos São Vicente. Não sei se ainda entendem necessário continuarmos a abordar essa questão, essa suscetibilidade, essa brecha, como utilizarmos o termo do David Boy, a brecha que supostamente a Constituição oferece ao atual presidente para poder vir a ser vice-presidente. Não sei se há essa necessidade. Eu sugiro que o editor pense nisso ao longo da semana. Não, temos que ir agora. Os ouvintes têm que saber o que é que vem. Graças a Campos. Eu acho que é um assunto de maior interesse. Se depender apenas de mim, se depender de mim, podemos voltar ao assunto na próxima semana. Porque, com outras leituras, não é? Sim, como vemos, hoje estivemos muito longe do consenso, né? Portanto, vocês não daram direito, não se entendem, portanto... Não haverá. E essa confusão foi promovida pelo Graça Campos e David Boy, como sempre, não é? Não tens essa expectativa. Como sempre. Graça Campos e David Boy. Teixeira Cândido, eu acho que esse tema é pertinente e é transversal com outras leituras, mas o tema é pertinente e se calhar podíamos, não tem que ser necessariamente na próxima semana, mas podemos voltar ao assunto, se calhar convidando outras pessoas também, com outros olhares, porque não é que cada cabeça é uma sentença, mas era interessante ver e também ver escolas diferentes, não é? Como é que as pessoas leem isto, porque isto também o direito também é suscetível disto. Mas eu acho que o tema é pertinente, é interessante, sobretudo, e como dizia o Leandro, que de facto nos próximos tempos isto vai estar muito na ordem do dia. Então, se nós conseguirmos
escrutinar bem isso e termos um debate bom, objetivo também. Isso como dizia, isso não é uma coisa pessoal, não é? Portanto, eu vim das áreas da filosofia e para nós a discussão era quase uma coisa normal. Não é normal no sentido de que se podia fazer. Era a única maneira de chegar a certos consensos, através da discussão. Portanto, a coisa não é pessoal. A gente parte do princípio que provavelmente haverá uma ideia de verdade e a gente vai ao encalço dela, não é? Portanto, podemos fazer consensos, não chegar a acordos, etc. Mas esse exercício é salutar e é pedagógico até para os nossos ouvintes. Podemos ter opiniões diferentes, mas continuamos a discutir. Eu acho que isso é importante. Não, agora, é bom reforçar mesmo que não é uma questão pessoal. Portanto, nós estamos a pessoalizar a questão do presidente João Lourenço. Estamos a ver o problema da não é o cidadão. Não é o cidadão. Não está em causa o cidadão João Lourenço. Não está em causa o cidadão João Lourenço. Estamos a falar da norma constitucional que isso tem que ficar claro. Chama-se ele Graça Campos, chama-se ele Paulo Inglês ou David Boio. Exatamente. Não é que você gosta muito de fazer confusão. Não é a norma constitucional. É a norma constitucional. David Boio, não tens hipótese de ser presidente? Não te vejo na figura do presidente? Bom, vamos fechar o programa. Primeiro, agradecer aí ao Leandro Ferreira por ter se disponibilizado para participar aqui neste programa. Arrancámo-lo porque está imbuído aí nos seus compromissos acadêmicos. Nem sequer devíamos ter feito, mas fizemos e ele concedeu. Também aqui o Lindito Bernardo, uma pessoa que está permanentemente disponível para estar aqui. Aos ouvintes, mais uma vez, reiteramos os nossos pedidos de desculpas, foram razões alheias à nossa vontade e eventuais excessos de linguagem do Graça Campos, é que ninguém lhe trava, quer dizer, Graça é assim, portanto, nós estamos acostumados. E o David Boy está a seguir os exemplos do Graça, portanto, 2 a 1 semana, conversa essencial, estamos juntos.